Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia e o quanto as relações externas podem afetar a economia brasileira. Eu converso com o Manuel Furriela, que é reitor da FMU, especialista na área internacional, e também com o Sérgio Vale, economista da MB Associados. Uma boa noite aos dois. Boa noite. Tudo bem, Denise? Bom, nós tivemos o anúncio do acordo entre Mercosul e União Europeia, que vai ser ainda discutido, aprovado pelos parlamentos dos vários países, pode passar por ajustes, mas com muita empolgação, né? Se falava em um crescimento econômico, maior competitividade, derrubada de barreiras, e depois a gente foi ver algumas revisões, especialmente do lado da Europa, e aqui no Brasil alguns setores meio preocupados aí com a derrubada de barreiras. Então, professor Manuel, primeiro a sua avaliação em relação ao que se pode esperar de concreto, né? Nós temos, por exemplo, preocupações do lado da Europa, até com a postura do governo atual em relação ao meio ambiente, uma coisa que está pegando bastante, né? Sim, sem dúvida. Primeiro que o acordo é um marco, há mais de 20 anos o Brasil negocia, vários governos diferentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, tentaram, né, firmar esse compromisso. Hoje até no evento o presidente Jair Bolsonaro comentou que Michel Temer avançou Michel bastante. Temer também. E ele prosseguiu, ele falou, reconhecer isso, né, porque Exato, um trabalho de 20 anos. É uma sequência, né, de um trabalho de vários governos, porque realmente é complexo. É um acordo complexo. O Brasil, que é o principal país aqui do Mercosul, principal membro do Mercosul, é um país com uma economia complexa. Se ele fosse apenas uma economia rural, nós teríamos uma maior facilidade, mas nós temos um setor industrial forte que vai passar por uma grande competitividade. E do lado europeu, por conta da agricultura, é justamente o oposto. Não ser muito competitiva e haver um interesse estratégico de países, principalmente como a França, de manter esse setor ainda funcionando bem, ativo, né, e por isso que usa subsídios, tem uma preocupação com a concorrência no Brasil. Esses são os principais fatores que traziam toda a dificuldade e mesmo com esse acerto de que vai ser firmado, os desafios continuam. E também ninguém pode estranhar as exigências que foram feitas, né, principalmente aí ao Brasil, em cumprimento de compromissos internacionais sobre o meio ambiente. É muito comum em negociações internacionais que exigências como essa façam parte. Inclusive, logo mais a gente vai ter acesso aos termos finais desse acordo, ao texto final desse acordo, e a gente vai poder constatar lá a presença de artigos específicos prevendo respeito a direitos humanos. E aí que vem os detalhes, né? Vai ter. Relações e de meio ambiente, trabalho, tudo também. Isso também entra. Agora, Sérgio, aqui no Brasil tem uma preocupação com relação à indústria, né? Porque, em princípio, se vende a ideia que a indústria vai ter que se ajustar, ficar mais competitiva para encarar a derrubada de barreiras. Então, produtos da Europa vão chegar aqui. Então, muita gente está comemorando a questão de vinho, carro mais barato. Agora, como concorrer? Porque a gente imagina assim, 10 anos de adaptação, um tempo prolongado. A indústria vem patinando há uns 6 anos aqui no Brasil, pelo menos, né? E falando aquela história de competitividade. Então, a economia tem que mudar muito, não tem? Pois é, Denise. Assim, a gente está falando de um projeto que está há 20 anos, como o professor lembrou. Um projeto desse de 20 anos, a gente não vai ter ele funcionando inteiramente daqui 2, 3 anos. É um projeto extremamente longo para começar a dar resultado na economia. Agora, o que eu acho que é interessante é que esse acordo comercial que está vindo agora, ele não vem isento de outras coisas que estão acontecendo na economia que ajudam ao longo dos próximos anos essa indústria a ter um pouco mais de competitividade e menos preocupação. Então, você pensa a agenda fiscal toda que está sendo feita, que vai significar lá na frente um custo financeiro para as empresas menor. Você vai ter uma taxa de juros básica menor na economia, tem um incentivo para crescer mercado de capitais na economia brasileira, você ter possibilidade de financiamento fora do país, você tem uma possibilidade de um custo financeiro que vai ser menor para as empresas brasileiras no futuro. Segundo, você tem um custo tributário com a reforma tributária que vai vir agora, que tende a simplificar e trazer mais eficiência para as empresas no futuro. E tem toda a questão de infraestrutura e logística, que eu acho que a gente vai começar a ter, este ano já começou, acho que vai se intensificar ao longo dos próximos anos, que tem a intenção de diminuir o custo de infraestrutura no Brasil. Então, olhando por essa ótica, você tem 3 frentes que foram abertas no Brasil desde o governo Temer, que eu acho que vai melhorar muito a vida das empresas nos próximos anos. Aí você consegue fazer um acordo comercial que a indústria consegue ser mais competitiva. Mas é uma reestruturação da economia, não é apenas Claro. a empresa investir. Você não tem que carregar o custo do Brasil nessa competitividade. Mas né? tem que ser tudo isso em conjunto. Você faz um acordo comercial e mantém toda a estrutura produtiva do Brasil, de custo do Brasil que a gente tem, não ia funcionar, mesmo com 10, 15 anos. E mesmo pensando no CDE, não é só acordo com a União Europeia, Sim, né? Também sem pesa dúvida. nisso, né?
Exato, quer dizer, você tem toda uma questão hoje relacionada para os próximos anos, quando você pensa toda essa agenda que está sendo construída, que agora permite que esse acordo comercial funcione. E, assim, lembrar que choque de abertura comercial, toda a literatura econômica é muito concreta em mostrar que esses tipos de choques ajudam a aumentar a produtividade, no final é positivo para a indústria. Não tenha dúvida, aquelas indústrias, aquelas empresas que estão mais frágeis, elas vão acabar caindo pelo caminho. Mas no final você tem indústrias mais fortes que vão ficar competitivas por conta dessa abertura comercial. Então, assim, no meio do caminho a gente pode sofrer um pouco, pode ter algumas intempéries, mas no longo prazo o resultado é positivo. Agora, professor Manuel, o presidente Bolsonaro e também Macri da Argentina começaram a falar na possibilidade de um acordo também com os Estados Unidos. E aí entra em ser uma questão mais complicada. A gente está vendo a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Trump já fez com que houvesse uma alteração das regras do NAFTA, que reúne o Canadá e o México. E aí a Argentina e Brasil tentar um acordo lá com os Estados Unidos. Não parece aí meio na contramão hoje? Eu acredito que sim, aí eu acho que é um pouco mais complexo. Fica parecendo para nós que a gente abriu as portas para um monte de negociações internacionais. Obviamente que a gente agora sabe um caminho melhor, como você mencionou, essa competitividade ela é interessante e o mercado europeu aberto aqui para o Brasil também vai trazer empresas, e até mesmo europeias, a investir no Brasil para nos transformar numa plataforma de exportação. Agora, um acordo com os Estados Unidos atualmente, não é, com o governo Trump com um estilo muito mais assertivo, não estou aqui fazendo crítica, né? Estou dizendo a questão agora do estilo que ele tem, torna muito mais complexo. Acho que é muito difícil a gente conseguir firmar em breve algum tipo de acordo com os Estados Unidos. E o México, que está lá, faz parte do NAFTA, sofreu bastante no processo de negociação. Então, acho que é um pouco complicado e você levantou um ponto importante. Eles estão muito mais voltados a se acertar com a China, porque agora a China já disputa mercados com os Estados Unidos e a China já começou a incomodar as empresas americanas, a economia americana, eles estão muito mais voltados a isso do que propriamente a fazer um acordo com o Mercosul, ou com o Brasil e com a Argentina. Acho que é uma sinalização política, são dois governos que seguem uma linha muito próxima ao liberalismo americano, ao que o governo Trump representa. São governos que os Estados Unidos têm total interesse em apoiar, o Bolsonaro e o Macri. Eu acho que, por enquanto, está muito mais numa linha de uma política de apoio do que propriamente a gente conseguir desenhar em curto prazo um acordo com os Estados Unidos. Agora, no âmbito global, não deixou de ser uma surpresa esse acordo agora, no momento em que se tem uma onda protecionista, mesmo na União Europeia, se tem o Brexit, que é a possibilidade do Reino Unido sair sem negociação, e de repente vem esse super acordo, né? Foi o melhor momento, porque como a gente está nessa agenda transformadora, reformista na economia desde 2016, hora que a gente dá um sinal para o mundo, olha, a gente não quer se fechar, a gente não quer ser protecionista, a gente quer abrir. Na verdade, você começa a ter uma possibilidade de atrair investimentos que olhava para o mundo e não quer ir para os Estados Unidos, não quer ir para a China, porque você tem uma guerra comercial, você tem um protecionismo, você tem uma instabilidade política muito grande. O Brasil está fora disso, né? E olhando para frente, eu de fato acho que os Estados Unidos não é o caminho natural. É interessante o Bolsonaro que ele tem essa proximidade muito grande com o presidente Trump, mas o Trump é um bullying comercial, ele faz bullying comercial o tempo inteiro, né? Eu acho difícil imaginar que ele vai conseguir sentar para fazer um acordo comercial nesse momento. Eu olharia mais a TPP, né, o acordo transpacífico lá atrás que os Estados Unidos saiu. A gente tem a possibilidade de sair pelos portos do norte, né, com uma melhora da infraestrutura, a gente ir pelo lado do TPP, começar a trabalhar esse acordo comercial para o futuro. Eu acho que a gente tem ganhos potenciais muito maiores do que tentar fazer alguma coisa com os Estados Unidos agora. E abrir mais espaços em outros mercados, né? Não é apenas a União Europeia, mas países asiáticos além da China, não é? Não, sem dúvida, né? A gente agora começa a negociar, já havia um diálogo com o Canadá, isoladamente, né? Não pelo NAFTA, porque o NAFTA é um acordo comercial entre eles, mas é diferente da União Europeia. A União Europeia fala em bloco, o NAFTA não fala em bloco. O NAFTA é apenas um conjunto de tratados, de acordos comerciais entre o México, Estados Unidos e Canadá, que não faz com que qualquer um deles isoladamente não possa fazer acordo. E a gente está falando com a Austrália, o Brasil tem uma série... Japão também. Japão, uma série de diálogos, uma agenda aberta, e vai poder falar com a Grã-Bretanha. A partir do momento que eles vão sair da União Europeia, e a Grã-Bretanha é muito aberta a esse tipo de acordo. Então, nada impede o Mercosul ou o Brasil de irem buscar a Grã-Bretanha isoladamente.
Então isso abre uma série de possibilidades, mas eu acho que os Estados Unidos, ou fazer com o NAFTA em conjunto nesse momento, por conta dos Estados Unidos, eu acho um desafio enorme. Eu concordo também com o teu ponto, não é, de que esse era o momento. Parecia que não, né? Aquela reunião do G20 ia ser um Começou fracasso. mal, Esperado, né? Começou O mal. Bolsonaro já foi aqui, saiu do Brasil já sendo criticado e criticando, né? A gente teve aqueles embates lá, chegaram lá, fizeram porque esse era o momento. Até porque a União Europeia, por conta do diálogo, né, dessa negociação China e Estados Unidos, ficou isolada. A ascensão chinesa fez uma mudança na geopolítica e agora nós viramos uma grande oportunidade também para a União Europeia ter um acordo. Nós somos um bloco muito representativo, principalmente por conta do Brasil. Então era uma oportunidade para todos. Né? E agora esperar a reestruturação das economias, mas é isso. Eu agradeço muito a participação do Manuel Furriela, que é reitor da FMU, muito obrigado, e o Sérgio Vale, economista da MB Associados. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Uma boa noite, Luciana Laerte.